Nós vamos, meus irmãos, uma breve meditação no Salmo 139. Eu vou me referir a ele todo, mas vou me deter nos últimos 2 versos como base, porque há um propósito, há um motivo, por que Davi chega nessa conclusão dos versos 23 e 24. Com certeza já preguei esse salmo outras vezes aqui. Eu refiz ele, estudei. Eu creio que ele tem uma boa mensagem para nós pensarmos, tanto sobre oração, como a nossa própria conduta diante do Deus soberano, Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o propósito desse salmo, ele engrandecer, né, os poderes de Deus, o Deus que é diferente da imaginação do homem, ou da criação imaginativa do homem sobre os deuses e heróis, né? A nossa, pelo menos eu pessoalmente, hoje vejo a minha luta lá, quando eu estou com o Zion, meu netinho, pelo menos ele está com 3 anos, o outro está muito novinho, fazer ele diferenciar, né, os heróis que ele tanto gosta, a Capitão América, a Homem-Aranha, Superman, né, até mesmo o carrinho, McQueen. Então, que existe um Deus, né, que é diferente disso tudo. Deus não é o herói, mas é o Senhor, né, aquele que ama Ele de verdade, que vai protegê-lo. A gente sempre olha essas coisas como um desafio para nós, à medida que nós vamos olhando para as crianças. O Salmo 139 fala da grandeza, do poder, da onipresença de Deus. Ele diz assim, no verso 23 e 24, que eu vou ler. Ele conclui, orando a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse, meus irmãos, é definido aqui na própria Bíblia como um salmo de autoria do rei Davi. Nesse salmo, Davi enaltece, ele descreve, ele reconhece alguns atributos de Deus, e parece assim que ele fez algumas experiências, né? Ele percebeu que Deus era o que ele está descrevendo aqui, o Deus que falava coisas e revelava coisas que eram verdades, mas que era impossível ao homem ter esse conhecimento ou predizê-las, né? Ou antecipá-las. Ele vê Deus dessa forma. Quando ele olha para a criação, ele percebe o Deus Todo-Poderoso. Ele olha para a impossibilidade de alcançar o universo, né, humanamente, e enxerga Deus como o Criador e ordenador de todas as coisas. Então, esse salmo é um salmo, se alguém te perguntar assim, olha, fala alguns atributos de Deus para mim. Vai lá no Salmo 139, abre e lê. Fala, eu vou ler o Salmo 139, e ali estão muitos dos atributos de Deus. Ele vai falar do poder, da sabedoria de Deus, da onipresença, né, de Deus. Ele descreve com bastante naturalidade, porque esses atributos de fato pertencem a Deus e é impossível ao homem. Então, ao mesmo tempo que Davi está olhando para o Deus Todo-Poderoso, ele está olhando para o homem limitado. É sempre o homem limitado. Quando ele identifica esses atributos em Deus, ao mesmo tempo, ele deixa claro essa finitude do ser humano criado por Deus, porque no final ele vai chegar falando sobre isso, ele vai terminar falando Deus, né? Ele começa a contemplar o Deus que vê tudo, inclusive conhece ele por dentro, Deus que formou ele. Então fala, Senhor, olha, pode ser que haja em mim coisas, né, pecados escondidos. Então o Senhor sabe, mas me ajuda revelando. Eu sei que muitas pessoas, né, não querem que Deus veja os seus pecados, mas o verdadeiro crente, o crente que é fiel, ele deseja que Deus revele, que Deus mostre e que Deus trabalhe os seus pecados, né? E ele quer chegar nesse ponto, né? Que ponto? Que somos criados por Deus e de Deus depende todo o nosso ser, todo o nosso viver, todo o nosso futuro. Ele vai chegar no final falar que caminha com Deus, e ele quer caminhar com Deus, mas caminhar com Deus precisa ser sondado
precisa ser observado, né? A gente não pode caminhar com Deus de qualquer maneira. Às vezes a gente ouve essas expressões que, né, Deus está comigo, né? Ou até frases de efeito, ou Deus me acompanha onde quer que eu vá. Isso com certeza acontece, mas não muitas vezes com benignidade, porque as pessoas não andam com Deus. Não adianta a gente querer que Deus ande conosco se nós não o amamos, né? Nós é que não desejamos Deus, na verdade. Então, aquilo que para nós são coisas distintas, né, e muito diferentes uma das outras, ele vai afirmar, por exemplo, Deus vai afirmar que são a mesma coisa. Quando ele fala, por exemplo, no verso 12, ele diz assim, ó, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Então, dá para imaginar isso? E quando nós falamos que Deus, ele é atemporal, então ele não está preso no dia 13 de março de 2025 conosco, esperando chegar meia-noite para mudar o dia. Esse Deus, o poder dele faz com que ele seja o Deus atemporal, o Deus que não está preso ao passado, nem ao futuro. Não existe passado e futuro. Isso que para nós é uma história de 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, para Deus é coisas que aconteceram, que Ele está vendo, que é presente. Ele não existe esse tempo para Deus. É difícil a gente imaginar, né? Como ficar e como pode haver um Deus dessa forma. Na realidade, Davi ele está entusiasmado com Deus quando ele escreve o Salmo 139. Ele não está perplexo, porque Deus está surpreendendo ele de uma forma nova, mas há uma perplexidade por saber que Deus é fora da normalidade, como diz o cientista Marcos Eberlin, né? Que Deus ele realmente é um Deus das surpresas, né? É um Deus das coisas maravilhosas. Então, Deus é o Senhor da escuridão que nós vemos e Deus é o Senhor da luz que nós vemos. Para Deus não há diferença, né? Podemos dizer que tudo é luz, não há trevas para Deus. É aí, dos versos 19 a 22, após descrever, né, a grandeza de Deus, o Deus que está em todos os lugares, do qual a gente não consegue se esconder, dizer que Ele é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele lembra dos homens maus, antes de chegar no 22, aliás, né? Esses homens que se rebelam contra Deus, o Deus soberano, bem próximo do verso 22, ali, 19 em diante, ele vai fazer uma visita, né, trazer à memória esses homens que se rebelam contra o Deus soberano, o Deus que sustenta o mundo e a eternidade. Então, meus irmãos, devido à queda, há de fato no homem uma reação pecaminosa contra Deus. O homem ele tenta limitar Deus, como se Deus fosse de fato um pássaro que você coloque numa gaiola. Ele é muito bom, ele é muito joia, né, mas ele está controlado por você. Você o liberta quando você quiser. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Mas o homem mau, ele pensa num Deus que não interfere na sua vida. Um Deus com o qual ele lida do jeito que ele quiser. Então, quem são esses homens maus? São pessoas que não aceitam a excelência, que não aceitam a majestade de Deus sobre as suas vidas. O que é o Deus majestoso? É o Deus que reina. O Deus que nós olhamos reverentemente e percebemos que Ele está num trono do qual nós somos os súditos, os servos. E nós o adoramos porque reconhecemos que Ele é grande, Ele é soberano Senhor. E nada acontece sem que Ele tenha o controle de tudo. Então as pessoas não aceitam essa excelência de Deus, elas se rebelam e atribuem a si mesmas ou a outros deuses fabricados por suas próprias mãos ou suas mentes, né, as obras que são unicamente do Deus Criador. Pode ter certeza que você vai encontrar pessoas como nós, pessoas comuns, que elas vão atribuir a elas os seus sucessos e as suas conquistas. E elas vão dizer que elas lutaram por isso. E elas não vão gostar de ouvir você dizer que Deus proporcionou isso nas suas vidas. Talvez por revoltas, talvez por problemas que
teve na sua vida, até de relacionamento com o próprio Deus, elas vão duvidar da grandeza de Deus e não vão atribuir a Deus as suas conquistas. Então vai ser muito difícil essas pessoas olharem para Deus como Senhor do universo. Então é uma atitude da criação rejeitando o Criador. A gente parece para nós agora muito absurdo isso. Rejeitar o Criador. Ora, Ele nos criou, né? Mas de forma generalizada nós o rejeitamos. A Bíblia, meus irmãos, em todo o contexto dela, ela não omite essa subversão humana, porque ela já relata, né, desde lá da queda, que o ser humano se rebelou contra Deus. Ele desejou ser igual ao Senhor. Ele desejou o lugar de Deus. Quando você anda em Gênesis, você percorre Gênesis, você vai perceber essa rebeldia muito clara na atitude dos homens de uma forma pecaminosa. Mas quando você chega em Gênesis 11, por exemplo, a Torre de Babel é uma ação humana de demonstrar poderio, conquista, alcance. Deus desfaz isso. E Deus não desfez ali apenas um condomínio que poderia ser um negócio muito legal, né? Não. Deus desfaz ali a intenção ambiciosa, negativa, né? Orgulhosa do homem de desejar poder e dizer que ele resolve todas as coisas. Nós temos solução para os problemas do mundo. Então, ao contrário dessa maré que move o mundo em forma de rebelião, de rebeldia contra Deus, Davi, então, ele reconhece o Deus que reina e que conduz toda a sua criação. Ele declara que nada passa desapercebido do olhar de Deus, o Senhor. Ele está declarando isso. Pela sua intimidade e vida com Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, não há como viver sem Deus, fora de Deus, fora do alcance do olhar de Deus, fora da ação de Deus. É Deus que age no mundo. É Deus que faz acontecer, é Deus que retém. E lembra quando Deus, muitas vezes, está claro na Bíblia para nós, está escrito, né? Deus retendo a chuva, fazendo o chão virar um bronze, onde você batia, só tinha, tão seco que estava, a chuva não caía. Deus fez isso. Então Deus, sim, Ele é o controlador das coisas que acontecem, da movimentação do mundo. E por causa disso, dessa forma, né, que ele vai descrevendo, convicto das afirmações que ele faz ao longo do Salmo, e numa atitude de adoração, e numa atitude também de submissão, ele vai orar a Deus, para que Deus possa perscrutar, né, olhar com lente enorme, né, o seu coração, o mais íntimo do seu ser, os cantinhos que possam haver dentro do seu coração, onde ele possa esconder pecados, aguardar alguns pecados que ele mesmo quer se negar a ver, mas está ali protegido para que ele possa manifestá-lo em algum momento da sua vida. Não se engane, assim é o nosso coração. Mesmo o nosso coração transformado, ele é tendencioso ao pecado. Então ele sabia que Deus não somente conhecia as coisas que eram palpáveis, que nós também olhamos, enxergamos e achamos que só essas coisas existem, mas Deus sondava, Ele conhecia os pensamentos e Ele consegue discernir as intenções do coração. E é que mexe conosco diretamente. Porque eu consigo esconder das pessoas as minhas intenções. Até do diabo, eu consigo esconder as minhas intenções. O diabo, ele não tem onisciência, ele tem perspicácia, ele percebe os seus movimentos, ele acompanha os nossos
movimentos. Então, a partir daí, ele dá as cartadas dele, dificilmente ele erra. Mas Davi declara, Deus sim, ele consegue conhecer. Então, há coisas que eu faço e escondo intencionalmente, há coisas que talvez até não intencionalmente, mas eu as protejo para usá-las em algum momento da minha vida. Mas Deus, ele olha esse abstrato, né? Isso que a gente não consegue palpar. Nós olhamos o palpável, Deus vê além deles. E muitas vezes nós de fato guardamos alguns pecados em algum compartimento próprio para esse pecado, para lançarmos mão mais adiante. Isso pode ser intencional ou não. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Nós precisamos estar sempre diante de Deus em atitude de arrependimento. O sondar de Deus, então, vai revelar e vai corrigir esses procedimentos pecaminosos, de acordo, então, com o ensino dele. Quando você pega o Salmo 119, por exemplo, é um salmo de Davi, pelo menos por muitos atribuídos a Davi. O tempo todo ele está falando que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são a base para o nosso relacionamento saudável com Ele. Se nós queremos ter um relacionamento de obediência a Deus, nós precisamos então olhar para os mandamentos dele e obedecê-los. Então esse mesmo Davi que está falando aqui, ele sabe quem é Deus e sabe como Deus pode ajudá-lo nessa correção. Salmo 119, 11. Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse é o Davi que está escrevendo aqui, que Deus sondasse o seu coração. Havia lá compartimentos que ele tinha e que Deus com certeza ia revelar. E que Deus revelasse. E essa é a maravilha, né, de quando nós nos colocamos diante de Deus. O Senhor revela. E muitas vezes essa revelação ela não é agradável, porque ela vai se opor ao nosso pecado, ela vai nos mostrar o nosso erro. Davi está dizendo justamente isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com certeza. Ele está talvez aqui falando de coisas que ele não enxergava, mas ele sabia que tinha. Então, Senhor, purifica-me. Agora, ele, meus irmãos, não se tornaria perfeito. Ele não seria um santo perfeito. Mas essa é a nossa atitude contínua diante de Deus, um contínuo arrependimento diante de Deus. Davi não desejava proceder conforme o homem ímpio. Ele queria proceder conforme Deus. E ele pede no final do salmo que Deus o guie pelo caminho eterno. É assim que ele termina: guia-me pelo caminho eterno. A caminhada, meus irmãos, com Deus, ela não termina em algum momento do caminho, onde Deus vai falar comigo, né? Olha, foi uma satisfação andar contigo, um abraço, vai com Deus, ou aí não pode nem falar vai com Deus, né? Porque na verdade Deus vai o tempo todo conosco. Ele não vai se separar de mim e de você e vai se despedir. Ele vai estar conosco. Essa caminhada, então, é uma caminhada eterna. Nós, o dia que nós nos encontramos com Deus, mediante nosso arrependimento e a ação restauradora de Deus em nós, nós passamos a caminhar eternamente com Deus. Nunca mais haverá separação. Se alguém não gosta de Deus, não vai conseguir caminhar com Deus. Mas se alguém ama a Deus, vai ter prazer em caminhar com Ele. Ela não termina e nós não nos separamos mais. Quando a gente se reconcilia com Ele, a gente entra numa caminhada para sempre com Ele também. Para fechar, porque ele está tratando disso na sondagem, e a gente pensar que então, nessa caminhada,
não dá para seguir com Deus com pecados escondidos. Não é verdade? Então, talvez, a gente pode concluir o que ele está falando antes. Sonda-me, ó Deus. Tu conhece os meus pensamentos, tu olha meu coração, porque eu vou caminhar com o Senhor para sempre. Eu vou caminhar com o Senhor para sempre. Então, meus irmãos, é diferente quando nós, pecadores, caminhamos com Deus, mas não amamos mais o pecado. Esse é o bom sentido. Nós não temos mais prazer. O pecado não é a fonte da nossa satisfação mais. Agora é Deus. O pecado ele deve ser sempre um intruso. Ele sempre deve provocar, produzir em nós algum tipo de náusea, para que nós de fato não o amemos, mas amemos a Deus. Se nós caminhamos com Deus, precisamos então deixar nosso coração disponível para Deus, sondá-lo e pedir isso para o Senhor, para que Ele, sondando, Ele possa purificar os nossos corações, perdoar os nossos pecados, perdoar o nosso pecado. É porque Ele desejava ser guiado eternamente por Deus, e Ele sabia que essa era uma caminhada longa, nunca mais haveria separação. E é verdade, não é? A gente está estudando em João, eu tenho falado muito isso porque lá o Evangelho fala isso. Jesus vem, habita com eles, Jesus vai embora, fala que vai deixar o Espírito, que eles não ficariam só, mas um dia o Espírito irá para junto do Pai, também, a Trindade, e nós estaremos indo para o céu também, então nós sempre estaremos juntos. A Apocalipse usa a linguagem do tabernacular de Deus em nós. Ele desce com a tenda dele, ele desce com a casa dele até nós. Sempre Deus vindo até nós, Isso é maravilhoso. Essa forma de interpretar o Deus que vem nos buscar. Então, eu acredito, meus irmãos, que seja essa uma oração maravilhosa para a gente fazer todo dia, não como reza, mas de fato uma oração diante de Deus, uma oração em que a gente possa expressar com satisfação: sonda o meu coração. Deus vai encontrar uma porção de coisinhas aí, e Ele vai te falar por meio da palavra, Ele vai te falar por sentimento, porque nesse caso Ele vai mostrar para você algum tipo de erro e você vai se sentir triste, enfim, Deus vai te mostrar, vai nos mostrar, e isso é bom, porque nós estamos caminhando com o Santo dos Santos. Deus então nos abençoe e abençoe sua vida, meu irmão.